Bem-vindo a mais um episódio do videocast da Sou do Esporte, em parceria com o Grupo Bandeirantes. Eu estou aqui com um grande cara que trouxe o surf para o Brasil, mas assim, meio pé na porta, né, Ivan Martinho? Muito prazer de estar aqui, Fabi. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, por tudo que você faz pelo esporte. Vai ser uma alegria e uma honra poder contar para você. Só senta craque aqui nessa mesa, então tem um belo de um dever hoje. Exatamente. E aí eu quero começar perguntando como é que chegou a WSL no Brasil, né? E de repente explodiu, né? Com esses mega eventos que você vem fazendo. A entidade existe desde 1976, na verdade, Fabi, sob o nome de ASP, que é a Associação de Surfistas Profissionais. Nesse tempo todo, até 2014, o surf foi dominado por americanos e por australianos, no ponto de vista de conquista de títulos. Haviam brasileiros competindo, conseguindo alguns bons resultados, mas nunca com nenhum título mundial. Em 2014 houve então a conquista pela primeira vez, a conquista do Gabriel Medina, que na última década criou, na verdade, uma grande dominância do Brasil. Nas últimas 10 edições do Championship Tour, que é a nossa divisão de elite, 7 foram conquistadas por brasileiros, o que é um número espetacular. Não só pelo Gabriel, mas também o Adriano de Souza, o Felipe Toledo e o Ítalo Ferreira, que também se sagrou campeão olímpico. Nesse meio do caminho, o surf passou a fazer parte do programa olímpico e a WSL em específica, essa associação de surfistas profissionais, passou por uma mudança de modelo de negócio, passou a ter um investidor, um dono, um grupo investidor e passou a se chamar WSL a partir de 2015. A gente já fazia eventos aqui, tinha uma atuação de promoção do evento, mas não uma atuação constante, 365 dias por ano. Existia um escritório Brasil, aqui no Brasil, começou em Florianópolis, Santa Catarina, depois mudou para o Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Barra, depois finalmente para Saquarema. E a minha chegada, na verdade, foi porque a Liga entendeu qual era o tamanho do potencial do surf no Brasil, do ponto de vista de negócio, já que já existia uma audiência com potencial crescente, né? Óbvio, o brasileiro gosta de ganhar, à medida que a gente tem atletas ganhando, isso ajuda muito, né? Um motor de propulsão desse interesse, espaço ocupado na mídia e tudo. Eu queria, então, que alguém pudesse vir para ajudar a estabelecer essa plataforma de negócio mesmo com o surf, para poder promover o crescimento do esporte, da liga, dos atletas e tudo isso. Foi então que em 2019 essa posição estava aberta, eu fui indicado e acabei sendo contratado. Eu tinha trabalhado em televisão, trabalhado com futebol, trabalhado com outras coisas e vim para cá desde 2019. E o que a gente tem feito é uma transformação na maneira como o esporte era interpretado, como era visto, como a gente abordava o esporte, a maneira de contar as histórias do esporte para conseguir atingir mais pessoas. E essa transformação tem sido capaz de atingir alguns números que eu acho que a gente vai poder falar aqui hoje. Não, e você está falando uma coisa importante dessa percepção do esporte, porque o surf não era visto efetivamente como uma plataforma de negócios, como atletas, que eu acho que também auxiliou a questão de virar uma modalidade olímpica, né? Deu também esse impulsionamento, mas principalmente essa percepção cultural do que é o surf hoje e o que era o surfista, né? Na verdade, o surfista, o que é o surfista hoje e o que é o surfista antes, né? Ao contrário, na verdade, o surfista ele já era visto, já foi visto como uma imagem pejorativa, inclusive, né? Tem um documentário que é super legal, que chama 70 e tal e 80 e tal, que mostra aqui no Rio de Janeiro como que era, né? Como que o surfista era visto, ou a surfista eram vistos no final, e era quase que um movimento de contracultura, essa história meio rebelde, de que não gostava muito de trabalho, só gostava de se divertir, e assim por diante. Essa transformação na interpretação, na imagem, no posicionamento de marca, de maneira geral, do surf como estilo de vida, foi mudada, muito ajudada por essa geração muito vencedora de atletas. Então, acho que o Gabriel Medina, né, em 2014, inaugurou um pouco de romper a bolha do surf para falar com as pessoas que não conheciam originalmente do esporte e começar a contar a história da trajetória desses atletas através de uma abordagem muito profissional, de fato, de qual que é o preparo fora d'água, a disciplina, a rotina, as viagens, a alimentação, o que um atleta tem que abdicar, que nada difere do que atletas de alto rendimento de outras modalidades profissionais, que também tem seus dramas, suas dificuldades, seus obstáculos e tudo mais. Então essas histórias passaram a ficar mais evidentes e começaram a mudar o posicionamento, a interpretação das pessoas em relação ao que era essa modalidade, associado com a conquista de títulos, que não é nada mal, né? Então o Brasil não só faz direito, como é o melhor do mundo. E isso, obviamente, do ponto de vista do negócio,
nos inspira e nos cria uma responsabilidade de fazer fora da areia, aqui na região, algo que seja tão bom quanto os atletas fazem dentro da água. Porque eu lembro, assim, quando eu era mais nova, era Kelly Slater, né? E a gente não tinha essa proximidade do grande campeão de surf Carlos Burle, talvez, com grandes nas ondas grandes. Nas ondas grandes, e realmente o Medina, ele, né, ultrapassou, digamos, algumas fronteiras e trouxe essa nova versão do surfista, né, do atleta de alto rendimento, porque agora a gente vê o atleta... Eu estava conversando, eu acho que foi com... esqueci o nome dele, gente, veio aqui rapidamente, que é falando sobre a estrutura dos Jogos Olímpicos para o surf, que foi uma coisa impressionante aqui para o Brasil, e que eles são estrelas, né? Eles são tratados realmente como estrelas. Então, mudou essa percepção. Eu acho que isso muito se deve a não só às vitórias desses atletas, né, obviamente, mas também a essa estrutura nova do surf, né? Essas novas competições profissionalizadas, com ativações, com um público cada vez mais que curte aquela modalidade, mas que também traz outras digamos, outras pessoas, outras tribos para dentro do surf, talvez como o skate, por exemplo. Então, como é que é essa questão cultural a partir desse ecossistema novo do surf? Acho que é importante a gente entender, Fabi, sempre que alguém que senta numa cadeira como a minha, que é de liderar uma organização perante uma região, tem que entender sempre onde que, se você quer buscar o crescimento, o desenvolvimento, como que é o objetivo de qualquer empresa privada, né? E a WSL é uma entidade privada, que obviamente depende e tem o objetivo de fomentar esse esporte crescer, e fazer esse esporte crescer não significa só a liga, mas os atletas, todo o ecossistema, como você bem disse, que envolve, né? Obviamente, o movimento do surf, o movimento desse esporte, mas a grande verdade é que, como o executivo sentado numa cadeira como essa, é importante entender quais são os gatilhos que a gente pode usar dentro de cada região que a gente atua. Na nossa região, é o caso na América Latina, mas muito do Brasil, a mídia e a atenção das pessoas, quando pensa em esporte, associa ao futebol imediatamente. Né? Então, se você lidera um esporte do ponto de vista de negócio que não é o futebol, você precisa entender quais são as estratégias que você vai fazer para conseguir ocupar esse espaço na cabeça das pessoas, na agenda das pessoas, conseguir relevância, conseguir contar suas histórias para veículos adicionais ou de formas adicionais que não sejam somente naquele veículo vertical que a gente chama que cobre o seu esporte. Seja você o surf, o badminton, o beach tênis, a Fórmula 1, o automobilismo, o vôlei, qualquer esporte não futebol, não importa o tamanho do esporte. O que importa é que você sempre vai precisar encontrar um caminho. Porque o futebol já tem o seu caminho natural de cobertura, as pessoas já prestam atenção, todo mundo no Brasil tem um time de preferência, pode ser mais torcedor, menos torcedor, mas todo mundo tem um time. Eu gosto de... Mesmo quem não torce fala que gosta de tal time, talvez porque... E sempre aparece na final. Porque o pai era, ou porque a mãe era, e assim por diante, e assiste o jogo da seleção brasileira. Então tem essa coisa, o futebol tem isso, né? Não é comparado só com... né? Com outros esportes. Os outros esportes têm um desafio adicional. E dentro desse desafio adicional, liderando, né, com essa posição de liderar o surf, o que a gente foi fazer é entender quais eram os argumentos que nós pudéssemos usar para conseguir essa relevância. A relevância traz para a gente a atenção. E a atenção, hoje em dia, é um bem muito escasso, mas muito requisitado por parceiros comerciais que a gente foi buscar. No caso do surf específico, o surf ele cresceu baseado em um grupo de parceiros comerciais que eram basicamente marcas de roupa de surf, que era o Surfwear, né? Então, Billabong, Rip Curl, Quicksilver, esses caras, cresceu aí. O esporte profissional, o surf de alto rendimento, só existe por causa dessas marcas. E assim foi durante muito tempo. O que aconteceu foi que, em determinado momento, para a gente continuar crescendo, nós precisávamos contar com outro nível de investimento, outro nível de atenção, e para isso a gente trouxe novas histórias complementares, posicionou o nosso esporte como um esporte que fosse capaz de abranger um grupo maior de pessoas, uma audiência relevante. Dados do Ibope Repocon dão conta que a gente tem 45 milhões de pessoas que acompanham o surf no Brasil, das quais 25 milhões se declaram fãs de fato. Não são números expressivos. E uma vez que a gente foi conhecer mais sobre essas pessoas, entender do que elas gostam, entender muito sobre o aspecto do estilo de vida também do surf, não do surf da prática de performance, do ganhou e perdeu somente. Isso nos capacitou a atingir uma série de outros aspectos e trazer para dentro novas histórias, música, cultura,
várias outras formas de contar a história do surf e as histórias dos atletas. Participar de veículos, estar na agenda de veículos que não sejam somente aqueles de surf, mas o veículo de esporte das mídias verticais, mas também da mídia de comportamento, também de pais e filhos, também de, não sei, todas que a gente imaginar de cotidiano. Para você ter uma ideia, a gente foi eleito, o Vivo Rio Pro foi eleito um dos melhores eventos para se assistir ao vivo no mundo pela revista JQ. Não é uma revista de surf, é uma revista de... A JQ é a revista Vogue masculina, né? Não, e você tem um complicador que é o próprio mar, né? Nem sempre, não está ali a quadra pronta, né? E isso daí tem digamos, um aspecto de dificuldade em termos de programação, que você reserva aquela programação para o evento, e aí não tem onda, e aí tem um problema, e aí chove muito, que o pessoal surfa com chuva, não tem problema, igual eu remava com chuva, mas tem às vezes condições do mar que não deixam, não né? colaboram, Então você tem uma complexidade aí também, em termos de deixar essa audiência engajada também, né? Sem dúvida, uma coisa é cuidar do conteúdo, quais são as histórias, que é o que eu estou falando, e outra coisa tão importante quanto é a distribuição. Aqui a gente está dentro de uma casa que é uma televisão, né? Que tem várias, tem multiplataforma, Band, mas é uma TV. E na TV, para a gente conseguir a maior audiência do Brasil, ainda de TV, sobretudo de TV aberta, né? Então, para a gente conseguir estar presente e ser relevante na TV, a gente precisa ter previsibilidade de programação, justamente que o surf não tem. Então, o que a gente fez desde o começo? A gente fez desde o começo uma estratégia de ser relevante no digital. A gente fala que a gente é digital first. Uma possibilidade de poder ser muito amigável no celular. Agora, segunda-feira, hoje a gente está gravando, tem aqui, estamos no ar lá com o Challenger Series em Saquarema. Então, ontem à tarde, as ondas baixaram em Saquarema, a gente teve que dar off no evento. Dar off significa quando a gente desliga a competição, interrompe a competição para esperar que as ondas voltem. Então, é uma curiosidade do nosso evento. Será que um domingo à tarde, sol, praia lotada, não seria melhor fazer? Seria, mas as ondas não apareceram, a gente teve que tirar o evento e voltamos agora segunda-feira. Agora, segunda-feira, todo mundo está com uma televisão perto para assistir? Não está. O que todo mundo tem na mão? Um celular. Então, a gente está agora no ar, nesse minuto, fazendo a transmissão. Então, olha... E você falou uma coisa interessante, porque não é só a questão da previsibilidade, é também da própria audiência que está lá. Ela vai um final de semana, ela não pode ficar a semana inteira. As pessoas trabalham, estudam, têm seus compromissos. E elas aceitam, né? É engraçado que não ficam revoltadas porque não tem onda. É assim, que pena, mas vamos embora, né? Ao contrário, e o que a gente fez para fazer com que o evento fosse um sucesso, a gente criou um sortimento gigantesco de outras atividades, dividindo a ideia do que é a competição e o que é o evento. O evento era a competição. O que a gente foi criando agora é um evento que tem inúmeras ativações, experiências e oportunidades de diversão que vão além da competição. De maneira que quando a competição não está... A competição é o mais importante, é a nossa razão de existência, sem dúvida nenhuma. Mas para que nós possamos criar relevância perante esses parceiros comerciais, que é a maior empresa de telecomunicações do Brasil, a Vivo, que é um dos maiores bancos do Brasil, o Banco do Brasil, que é a Natura, que é a Unilever, que são a Apple Watch, a Prefeitura de Saquarema, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, marcas que não estão interessadas em 3 dias de evento, estão interessadas em um movimento grande que seja capaz, cada um com seus interesses, né? Inclusive, quando a gente fala de poder público está interessado no impacto econômico. Esse impacto econômico ele é maior se houver consumo durante 3 dias ou se houver consumo durante 9 dias. Né? Então, pensando nisso, a gente criou essa ideia de um festival que inclui diversas atividades e que a principal atividade é a competição, mas não mais a única somente. Isso faz com que a gente tenha conseguido atrair novos olhos, novos olhares, novos tipos de investimento e um novo impacto econômico também, sem dúvida nenhuma, que é muito maior. Mas, Ivan, você está falando uma coisa que é muito importante, a questão do retorno para a cidade, né? E a gente já sabe, né, o retorno que a WSL dá para Saquarema. E uma das coisas que a gente tem assim como função, eu acho que dentro da gestão do esporte brasileiro, é mudar a cabeça, como se fosse a questão do Gabriel não, do surfista, antes e depois do Gabriel Medina, a percepção, né, do surfista, do negócio, e etc., para o esporte em si mesmo, como o esporte, independente, inclusive, da modalidade, mais em função da gestão de quem faz essa modalidade, mas eu garanto que você tivesse em qualquer outra modalidade, você também teria, digamos, essa felicidade de trazer esse retorno pela sua competência, mas como é que a gente faz essa mudança de percepção
que o esporte não é só inclusão, ele é também. Que o esporte não é só transformador, ele é também. Mas que o esporte é um negócio. Essa que eu acho que é a grande questão. A gente tem um projeto, você deve saber, do PIB do esporte brasileiro, claro, que a gente está trazendo números, que é cada vez mais difícil, digamos, defender o esporte em termos econômicos, porque a falta de números, né, de uma cultura de números no Brasil, ela é muito evidente dentro do esporte. E a WSL traz isso. Olha, aqui são os nossos números e aqui é esse retorno que a gente dá para a cidade de Saquarema. Eu queria que você comentasse isso também. Você sabe que a gente fazia, é óbvio, né? A gente tem essa mentalidade de olhar o patrocinador governamental, seja ele uma prefeitura, seja um governo, como um patrocinador como todos os outros, e entender profundamente quais são os objetivos do porquê uma prefeitura, do porquê o governo pode apoiar, seja através da lei de incentivo, seja através do investimento direto, cada um tem o seu formato. Cada marca tem o seu objetivo, esse é o nosso negócio. A gente entende por que a marca patrocinadora tem o seu objetivo e trabalha em cima dessas métricas para poder alcançá-las e determinar o que é sucesso. Quando a gente entende o que é sucesso numa parceria no final, não, no começo. A gente entende e trabalha para conseguir alcançar o sucesso. Assim a gente possibilita a renovação. Por que o governo seria diferente? Eu vejo que as pessoas, como você falou, Fabi, têm às vezes uma ideia de que o governo tem que ajudar. Né? O governo tem que ajudar, aquela coisa meio de... Né? Só que, assistencialista. Só que isso pode ter, muitas vezes, um governante que está ali naquele período, que tem essa cabeça e age e entende onde vai chegar, mas muitas vezes não é assim. Agora, quando você transforma isso em negócio, de fato, que vai impactar economicamente o turismo da região, vai impactar o comércio de curto, médio e longo prazo, isso fica muito melhor. A gente sempre ouvia, especialmente nas cidades onde a gente passa, e falando aqui do exemplo de Saquarema, a gente sempre ouvia um depoimento muito positivo dos comerciantes, dos donos de hotéis, donos de restaurante, do que era essa data. Isso aqui é mais importante para nós do que o Réveillon, é mais importante do que o Carnaval, é muito legal. A gente via a cidade lotada. Mas, de novo, muito qualitativo, pouco quantitativo. E aí nós contratamos a EY, na verdade a gente acabou fazendo uma parceria e se transformaram em nossos parceiros, patrocinadores, que é uma das Big Four, uma das principais consultorias e auditorias do mundo, para nos ajudar nesse estudo. A gente não controla, na verdade, o que poderia sair. Poderia sair um número que, inclusive, agisse, que trabalhasse, que pudesse dar sinais contrários ao que a gente queria, ou talvez um retorno que fosse inexpressivo. A gente não controlava, mas a gente queria transparência. A gente sabia qualitativamente que era muito bom, mas o quanto muito bom? E aí nós trouxemos a EY. A EY tem uma metodologia internacional para fazer mensuração de impacto de retorno, né? Impacto econômico, chama, né? A metodologia deles. E eles fizeram, e a gente... uma história curiosa, Fabi, é que a gente, em 2023, conseguiu um impacto econômico de 97 milhões de reais no evento do Vivo Rio Pro, e já o ano passado, a gente, desse ano, agora em junho, o evento desse ano, um evento de um impacto econômico de 159 milhões de reais. Por quê? Porque a gente entendeu os gatilhos, o que faz as pessoas, a gente percebeu que fazer as pessoas ficarem mais tempo hospedadas na cidade gerava naturalmente mais consumo, mais tempo de consumirem e tudo mais. A gente percebeu que a cidade se prepara muito e os comerciantes da cidade também se preparam. Então tem mais lojas, mais festas, mais hotéis, mais Airbnb, mais tudo preparado para receber esse evento. A ponto da gente começar o evento um dia antes com uma festa de abertura. Nós não fazíamos eventos noturnos. Nosso negócio é fazer evento com o sol raiando. Essa é a nossa natureza. Mas a gente entendeu que a gente teria que começar a tentar estender o evento. E se a gente não pode estender para frente, porque o que controla são as ondas, elas podem acontecer rápido, vai para casa, a gente então antecipou o início do evento. Com o quê? Com uma festa de abertura. Nessa festa de abertura a gente teve um show de drones, show de música, né? Um show de drones, teve lá uma ação beneficente muito bonita para a turma do Rio Grande do Sul, que tinha passado pelas enchentes, né? Aquele drama todo. Então a gente fez uma festa de abertura, colocou 20 mil pessoas na noite de sexta-feira à noite na praia, que já tinham chegado na cidade, muitas delas na quinta-feira à noite. Então veja, as pessoas chegaram 2 dias antes do evento. Agora 2 dias, multiplica durante o período do evento, a gente soma 350 mil pessoas que passam por lá. Né? Então, soma numa cidade que tem 90 mil. Então, soma isso dessas pessoas chegando com antecedência, o quanto a mais de retorno a gente é capaz de trazer. Então, à medida que a gente mexe com os números, a gente consegue também entender onde a gente pode melhorar. E com base nisso é que a gente conseguiu essa evolução de um ano para o outro. Lembre, controle
e o estudo é todo da UI. A gente nem a gerência nenhuma daquilo. O número que sai de lá, a gente só fica torcendo e tenta aprender para melhorar no ano que vem. Mas o número poderia ser um número que não nos interessasse, mas não interessa muito. Você está falando isso e para mim realmente é muito representativo, porque eu só não sou cidadã saquaremense porque eu não nasci lá, né? Mas eu passei toda a minha infância lá. Meu pai, entendeu, esteve lá até o seu falecimento. Continua a casa lá em Saquarema, ali em Itaúna. Meu irmão é surfista, até hoje era um grande surfista. E realmente eu não consigo nem imaginar, porque eu fui numa etapa que você me convidou. Eu fui lá, depois, né, com o falecimento do meu pai, eu não fui outras vezes. Mas é uma coisa impressionante, porque realmente a cidade ela não comporta, ela não tem hotéis, então vira a economia, não vira a economia do hotel, do mercadinho, vira a economia de todo mundo, porque o Airbnb deve explodir para né, em toda... A ponto das cidades vizinhas receberem um benefício, Araruama e próprio Cabo Frio, ou mesmo Búzios, tem gente que vai se hospedar lá. Porque não tem estrutura hoteleira para isso. Porque acabam todos os quartos da cidade, o que é uma boa notícia, e ao mesmo tempo a gente vê a cidade se desenvolvendo e se preparando para o evento, que é muito legal. Então, ano após ano, a gente volta. Aliás, Saquarema é a única cidade do mundo que a gente faz 3 grandes eventos por ano. O CT, aquele que a gente se refere aqui, que é o Viu Pro, é o maior deles. Mas a única cidade do mundo, a gente faz um QS 5000 no começo do ano, que é o Saquarema Surf Festival. Depois a gente faz o Vivo Rio Pro e agora, em outubro, a gente faz o Corona Saquarema Pro, que é uma etapa do Challenger Series. Então, a única cidade do mundo que a gente faz 3 eventos. E o que a gente tem visto é que, óbvio, a cidade tem uma gestão muito competente, também é uma cidade que se desenvolve, recebeu os royalties do petróleo, tem uma coincidência de fatores muito positiva que faz com que a cidade, obviamente, tenha se desenvolvido muito, uma comunidade pujante e tudo mais, que prestigia muito sempre as nossas iniciativas. Mas o que a gente vê é que a gente realmente fica feliz e realizado de contribuir com esse desenvolvimento. As pesquisas dizem que o nosso evento, Saquarema tem um calendário bastante grande de eventos, porque acredita no esporte como plataforma, também faz turismo, também faz cultura, também faz música, faz outras coisas, mas é um calendário bem pujante de esporte. O nosso é o maior evento e o evento que consegue trazer mais gente de fora do estado do Rio de Janeiro para Saquarema. E não só isso, o que a gente começa a já ver agora pelo depoimento, e a gente está começando a olhar como que a gente vai conseguir medir isso, porque a pesquisa ainda não pega, é o quanto de turistas de outros estados e turistas estrangeiros voltam para Saquarema depois que o evento termina, que é justamente esse o interesse. E a gente ainda não tem uma métrica para poder olhar, mas todas as pousadas, os hotéis têm nos dito que tem ano após ano recebido mais estrangeiros e mais pessoas de outros estados vindo para Saquarema, seja para conhecer, seja para surfar, vem com suas famílias. E Saquarema, sim, hoje já tem uma rede hoteleira muito mais evoluída do que tinha 5 anos atrás. Claro. Opções de entretenimento, lojinhas e tudo isso que faz com que uma permanência de 4, 5 dias seja muito agradável. E é o que a gente vê, assim, a semana de 21 a 29 de junho, que vai acontecer em 2025, a gente quer que seja a semana do surf no Brasil. Não tem a semana do Rock in Rio, não tem a semana da Márcia do Rio Open, não tem a semana, não é isso? A semana dos eventos. Botar no calendário, efetivamente. Botar no calendário. A gente quer que essa semana, o que se fale, o que aconteça, tudo se refira ao surf no Brasil. A gente conseguiu isso nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, eu acho, e ano após ano o esporte vem crescendo, a cidade é grande parceira nossa. E essa ideia do impacto de milhares de pessoas que estão na areia, impactando milhões de pessoas que estão Brasil e mundo afora, através de diversos canais de comunicação, não só através da transmissão, mas através das redes sociais, esse impulsionamento que a gente faz através da presença de influenciadores e celebridades no evento, todas essas coisas e uma série de ferramentas que a gente usa para que de fato seja um estouro. Ivan, por que Saquarema? Porque, assim, lugar de ondas boas no Brasil inteiro a gente tem, né? Como eu falei, irmã de surfista até sabe os picos que tem por aí, né? Por que Saquarema? Saquarema é, sem dúvida, se não o melhor, um dos melhores lugares de onda do Brasil, né? Conhecido como o Maracanã do surf. Então, eu estou falando se não o melhor, os melhores, porque tem surfistas que têm suas opiniões. Para nós sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Depois a gente tem uma parceria muito interessante com a comunidade. A gente faz um evento que a gente monta uma estrutura grande na praia. Já viu lá os nossos eventos? Então, se a comunidade não tiver do nosso lado engajada, entendendo qual que é o benefício, faz barulho.
incomoda um pouco. Então, se a comunidade não estiver do nosso lado, transforma o trabalho num problema, né? Obviamente, o que a gente faz, a gente tenta contratar a maior quantidade possível de saquaremenses para trabalhar no evento. Isso faz sentido do ponto de vista de profissionalização e capacitação das pessoas, né? Que é um dos tipos de retorno que a gente consegue trazer de volta para o município, mas também economicamente é muito mais eficiente para nós. Claro. Uma vez que a gente faz evento todo ano, a gente consegue, ano após ano, ir contando com um grupo de saquaremenses crescente, né? Então, a comunidade abraça de fato o evento, é sempre muito gentil e prestigia as nossas iniciativas. A gente acabou de fazer pela primeira vez, era o Dia das Crianças, a gente acabou de fazer pela primeira vez agora em outubro, uma corrida temática do nosso mascote. Uma invenção, pinguim, né? uma ideia, que é o socó dorminhoco, parece um pinguim, né? É um socó dorminhoco, aquele pássaro, uma inspiração do saquá, chama saquá o nome. Eu pensei que era um pinguim. Ele é socó dorminhoco, é um pássaro típico da região, na verdade, que deu nome à cidade, inclusive. O socó, rápido momento cultural aqui, o socó dorminhoco. O socó, você não sabia, você é aquariamense, tá vendo? O socó, socó dorminhoco é o nome do pássaro, e os índios habitantes originais da terra se referiam à terra como socorrema. Rema, na linguagem dos índios, quer dizer um grupo de. Então, é um grupo de socós. Aí, socorema virou saquarema. É daí que sai o nome da cidade. Levanta a minha cultura. Pois é, veio pesquisar. E aí a gente, então, criou esse mascote e criou essa corrida temática, né? Que no fundo é uma diversão. Bombou, 1.000 pessoas correndo, celebrando com os filhos, com uma banda ao final e tudo mais e tal. Então, isso é super interessante da gente entender um pouco da história da elasticidade da marca, né? Quais são outros territórios que a gente pode trazendo essas outras, entre aspas, modalidades, essas atividades, no fundo, interagindo sempre com a relação original do surf. Nesse caso, a gente queria celebrar pais e filhos, mães e filhas, celebrar a saúde, a prática de atividade física, todas essas coisas. E a gente fez isso e foi muito legal na praia e tudo mais e tal. E, sem dúvida nenhuma, a parceria que a gente tem com a Prefeitura. A Prefeitura não só é uma das patrocinadoras do evento, como é grande apoiadora das nossas iniciativas. E para fazer um evento de intervenção urbana, a gente precisa da parceria da Prefeitura, porque tem polícia, porque tem guarda de trânsito, tem aprovações, tem a questão ambiental, que é super importante para nós. A gente tem ali uma faixa, quem conhece Itaúna sabe que tem uma faixa de restinga muito bonita que separa as casas, né? Separa a calçada da areia. A faixa de restinga é protegida, então toda a preocupação que a gente tem para garantir que a gente consiga também operar o evento de uma maneira sustentável, bacana. A gente tem inúmeras, sendo uma liga que tem posicionamento no nosso DNA, a gente tem inúmeras iniciativas de sustentabilidade. A gente, toda vez, esse ano a gente conseguiu reutilizar 99% dos resíduos, somente 1% foi descartado, 99%, e desse reaproveitamento, as lonas são sempre retrabalhadas e transformadas em itens para a cidade. Nos últimos 2 anos, a gente tinha produzido bancos. Eu posso mandar as fotos aqui para você, legal. As imagens para depois vocês colocarem no episódio. A gente tinha produzido bancos de praça que foram doados, na verdade, para serem colocados na orla. Foram 22 no primeiro ano e 23 no outro ano. São 55 bancos que foram doados. E dessa vez a gente produziu pontos de ônibus, com abrigos de pontos de ônibus que já foram instalados 2, vão instalar o 3º agora. Lá também em Itaúna. Itaúna eles fizeram Itaúna um bairro temático do surf, assim como o bairro de La Boca, lá onde está o Boca Juniors, na Argentina, em Buenos Aires, tem um bairro temático de futebol. A prefeitura de Saquarema fez lá um bairro temático de surf em Itaúna, que está ficando lindo, e a gente tem a chance de colocar ali de um legado do evento dos abrigos de ônibus. Então, só uma ideia assim de reutilização, legado e essa preocupação ambiental. Não, e você está falando muito da questão da Prefeitura de Saquarema. Eu acho que esse é o grande, digamos, a vitrine do poder público, entendendo o esporte como um negócio, como você falou, né, de atração, né, geração de mais impostos, geração de visitas, geração de ocupação, de mais segurança, de uma série de benefícios para a cidade, que é o que hoje, digamos, a gente tem uma certa dificuldade em que gestores públicos entendam o esporte como esse negócio para a sua cidade, né? E acho que entende apenas como eventos. Não, vou trazer um evento, mas não entende todo esse ecossistema e também o desenvolvimento da cidade ao longo do caminho, né? Então, eu acho que a questão da Prefeitura de Saquarema aqui está de parabéns, porque realmente é muito diferente você estar realizando um evento dessa magnitude com uma parceira importante, como a própria cidade, com o órgão público ali,
do que contra você. E hoje, infelizmente, a gente ainda tem essa falta de percepção, e aí é muita burocracia, quem indica para poder falar, vamos ver se dá para fazer o evento, vamos fazer intervenção para fazer pegadinha, vamos pegar o credencial VIP para, né, e se não der credencial, vamos infernizar. Então, coisas que atrapalham exatamente essa segurança, não só da realização do evento, a segurança jurídica, mas essa segurança de tipo, poxa, eu estou fazendo um baita evento com retorno para a cidade e não tenho o apoio deles. Então, acho que essa daí é uma boa vitrine, né? Sem dúvida, assim. Saquarema é uma referência, é um cartão de visitas, na verdade. Eu acho que a gente sempre gosta de contar essa história. A gente conseguiu colocar Saquarema no New York Times, numa das matérias que foram feitas a partir da história do surf, e apareceu lá a cidade de Saquarema como uma referência do local. Com a igrejinha, provavelmente. Com a igrejinha Nossa Senhora Nazaré e tudo mais. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando o poder público acredita de fato, a Saquarema é um grande parceiro da WSL, mas faz vários outros eventos. O Centro de Treinamento do Vôlei está lá. Está lá também, da CBV está lá. Eles fazem outros eventos bastante grandes, inclusive durante o ano todo. Tem evento de skate lá, tem evento de outras modalidades super bacanas. Vôlei de praia, o skate, tem um que chama Aloha Spirit, que também é um evento gigantesco que envolve diversas modalidades que eles fazem lá, canoa havaiana, não sei, tem um monte, é um calendário repleto de eventos esportivos que acontecem por lá, porque a cidade de fato acredita e entende qual que é o retorno, né? E acredita no sentido de colocar o secretariado inteiro à disposição dos promotores do evento, de disponibilizar a infraestrutura da cidade para poder fazer com que não só aqueles que produzem o evento, mas aqueles que visitam também tenham uma boa experiência, uma cidade segura. Então, obviamente, isso traz retorno e coloca a Saquarema e projeta o nome da cidade de uma forma diferente. Gera impacto econômico de curto prazo, é claro, tem que ter essa preocupação, mas também projeta num nome diferente. A gente faz eventos em várias cidades do Brasil, viaja bastante, né? A gente tem um circuito de QS, que é o nosso circuito de base que vai viajando Brasil afora. E, obviamente, a gente sempre tem essa preocupação de entender qual que é a percepção. O que eu sinto, Fabi, é que, sem dúvida nenhuma, tem esse comportamento que você disse, e muitas vezes também tem o desconhecimento. As pessoas, às vezes, entendem o esporte como algo legal, não algo importante, como um negócio. Economicamente falando. Economicamente, por exemplo. Onde está o ganho desse negócio? Tem, assim, uma ideia de que está ajudando. E não a ideia de que está se ajudando. Né? Então, se eu estou fazendo para ajudar. Não, ainda não está fazendo para ajudar. Você tem que fazer porque é bom. Porque se for bom para a cidade, não importa quem estiver no governo. Se for bom para a cidade, vira política de Estado e não política de governo. Aí não importa quem estiver lá. Porque vai ter que continuar. É bom para a cidade. Então, como Gramado, por exemplo. Gramado tem aquela questão do Natal de Gramado. Passa prefeito... Não dá para tirar o Natal de Gramado. O prefeito pode entrar lá que for. Não vou fazer o Natal. Os caras tiram ele de lá. É mais só saiu para o prefeito do que saiu o Natal, porque não existe. Alguém teve uma vez uma ideia, inclusive acho que foi um prefeito que teve lá, que fez pela primeira vez, a história virou, esquece. Né? E Gramado, eu tenho uma família da minha esposa gaúcha, vou muito, adoro o case. Acho incrível, acho um espetáculo de construção de marca mesmo. De construção de marca de um lugar na Serra Gaúcha que... cheio de paulista, cheio de carioca, cheio de gente gastando dinheiro lá. Que não está gastando dinheiro no Campos Jordão, que seria o gramado paulista, ou Teresópolis, né, que seria acho que o gramado carioca, né? E que não perde nada. A gente não perde nada. Você vê lá um espetáculo. Espetáculo, mas isso não tem aqui. Isso não tem aqui. Não tem também em Campos Jordão, em São Paulo. Isso é super interessante. Olha o que Gramado foi capaz de fazer através de uma estrutura organizada. Não estamos falando de esporte, estamos falando de turismo, mas é uma boa referência. Isso aí. Mas é uma boa referência. Quando algo de maneira organizada, planejada, com apoio público e com apoio da iniciativa privada, de maneira organizada, são capazes de fazer aquilo que é um espetáculo. A quantidade de atrações que tem, o nível de investimento, os hotéis, até o maior hotel do mundo, acho que do mundo, ganhou lá um tempo, né? Ganhou, que estava lá. Então, realmente tem essa ideia, né? Assim, eu acho que tem um pouco do conhecimento. À medida que o conhecimento vai aumentando no poder público, a gente tem uma capacidade maior de fazer com que as próprias secretarias de esporte, se você pensar, Fabi, as secretarias de esporte, historicamente, no Brasil, não estou falando de nenhum estado específico, eram moeda de troca, e normalmente ocupadas não necessariamente por pessoas com o conhecimento próprio. Aos poucos isso vem mudando. Mas historicamente as secretarias de esportes eram mudança, normalmente coisa de coligação de partido, eu entendo menos disso, mas era isso, né? Era sempre uma pessoa que não necessariamente era uma técnica no esporte. Quando você colocar
ministro da Fazenda que não entende de finanças. Aí o negócio complica, né? Então precisa ser alguém que conheça, precisa ser alguém que tenha o mínimo... Tendo o valor do esporte politicamente, socialmente e economicamente. Né? Seja representativo, tenha a capacidade de aglutinar boas técnicas, boas competências para poder fazer um bom trabalho. Entender como investimento e não como ajuda. Quais são os projetos aí da WSL para o futuro para o Brasil, Ivan? Muitos, na verdade. Muitos, na verdade. A gente está... eu tenho feito... Estou na WSL há 5 anos e meio. A gente tem, obviamente, comemorado... acho que tem acertado mais do que errado. Tem comemorado muito, celebrado muito. Estamos aqui na premiação. Votem na gente, por favor, na premiação do Sou do Esporte. Estamos aqui no Prêmio Sou do Esporte. Estamos aqui competindo. Muito orgulhosos com a indicação. E acho que o desenvolvimento é o desenvolvimento do esporte como um todo, né? Óbvio, a gente tem vê o surf crescendo muito, crescendo no interesse das pessoas, na prática, em todas as classes sociais. Recentemente, essa inovação, são as piscinas de onda, que já estão se espalhando o Brasil afora, legal. Entrando, inclusive, numa nova classe social, vamos dizer assim, né? De percepção, sempre teve gente de todas as classes sociais praticando surf, mas agora... Mas dando capilaridade para o surf dando também, capilaridade, né? Entrando em ambientes que eram basicamente ambientes dominados pelo hipismo, pelo tênis e pelo golfe, que eram os condomínios de alto padrão fechados, né? Que já tinham pessoas que praticavam áreas surf. Também de serra. Áreas de serra, assim por diante. Então, tem no interior de São Paulo surf, já imaginou fazer isso? No meio da cidade de São Paulo tem duas piscinas, né? Chama Praia da Grama. Duas piscinas de onda sendo construídas na cidade de São Paulo. Tem aqui um projeto que vai sair em Mangaratiba, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Ai, que legal. Então, tem muitos projetos de piscina de onda, tem mar, o Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de costa, já fizemos uma etapa do Qualifying Series em piscina de onda. Nós temos uma piscina de onda da WSL, não no Brasil, uma na Califórnia e outra que está licenciada em Abu Dhabi, que vai acontecer uma etapa do CT no ano que vem, em fevereiro, que já está anunciada também. Então, essa não tem problema de previsibilidade. Essa não tem problema, essa dá para marcar, é formato de estádio, Então, eu acho que a gente tem diversas formas de crescimento. O nosso papel, obviamente, é amplificar a presença do surf no dia a dia do brasileiro. Não só através da prática, mas através das diversas razões que a audiência, essas pessoas possam ter para consumir o nosso esporte e ter interesse pelos nossos ídolos, pelas nossas estrelas, assim por diante. Isso faz... Desculpe. Isso faz com que a gente tenha, à medida que a gente tem mais atenção e mais relevância, a gente tem maior chance de atrair mais parceiros comerciais que são capazes de trazer mais investimento para o esporte e levar esse esporte para um outro patamar. Maravilha. Olha, eu realmente também, né? A gente sempre fala dos videocasts que dá para ficar aqui vários dias falando sobre. Ivan é uma enciclopédia aí relacionada ao surf, ao marketing também. E eu fui muito feliz, muito obrigada, Ivan, por ter aceito esse convite e vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Fabi. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, para todo o teu time. Feliz de participar e contem sempre comigo. Muito obrigada. Até o próximo programa.